Vamos voltar ao livro. Só um segundo aqui, só um minutinho que eu vou abrir o... Está meio lento aqui o... Só um segundo. Só um minutinho. Isso. Muito bem. Semana passada, nós estávamos no nosso estudo, né? A gente estava estudando sobre esse espírito Six Denier, né? Não sei se é assim que fala, viu, gente? Mas foi um espírito feliz também, é o desencarne de um espírito já, vamos dizer assim, em condições melhores, né? Que Kardec dá o nome de espíritos felizes. Ele teve sua morte por afogamento, ele comenta como é que foi, mas é um espírito que fez o passamento também de uma maneira tranquila, né? Não tão linda como nós vivemos agora o passamento de Paulo, né? E é interessante, agora acontece um fenômeno que o médium experimenta uma dificuldade para escrever dizendo, né? Aí eu vou pedir à Cláudia que lê. Muito interessante, porque estava o médium lá dando a mensagem do Six, né? Six Denier, e o médium sente um negócio diferente. Aí ele fala dificuldade para escrever, falou, opa, alguma coisa mudou aqui. Aí nós vamos ver o que aconteceu aí. Nesse momento, o médium experimentou uma dificuldade para escrever, dizendo: 7. Se trata de um espírito sofredor que me impede, peço que escreva seu nome. Uma infeliz. Número 8. Poderia declinar seu nome? Valérie. Número 9. Poderia dizer qual o motivo de seu sofrimento? Não. Número 10. Encontra-se arrependida das suas faltas? Podeis bem ver que sim. Número 11. Quem trouxe aqui? Six Deniers. Número 12. Com que objetivo o fez? Para que me ajudeis. Número 13. Foi por sua ação que há pouco o médium sentiu-se impedido de escrever? Six Deniers colocou-me no lugar dele. Número 14. Que relação existe entre vós? Ele me guia. Número 15. Peça-lhe que se junte a nós para a prece. Após a prece, Six Deniers retoma a palavra. Agradeço em nome dela, bem compreendestes, não vos esquecerei, pensai nela. Número 16, a Six Deniers. Como espírito, tem o Senhor muitos espíritos sofredores para guiar? Não. Entretanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, dedicamo-nos a outro, sem que com isso abandonemos os anteriores. Número 17. Como pode dar conta de uma guarda que se deve estender ao infinito com o tempo? Compreendei que aqueles que encaminhamos purificam-se e progridem, requerendo assim menos atenção, ao passo que nós outros nos elevamos também, progredindo nossas faculdades nesse processo e dilatando-se nosso poder na proporção de nossa pureza. Nota: os espíritos menos evoluídos são, portanto, assistidos por espíritos bons
que tem por missão guiá-los. Aí tem uma nota de rodapé 174. Uma efetiva solidariedade une a todos no mundo espiritual. Nenhum espírito fica abandonado, pois todos são acompanhados por um espírito bom que tem a missão de guiá-lo, até que se oriente pelo caminho do bem. Também esse, por sua vez, alcançará um dia a capacidade de orientar os mais simples. Notas do editor. Essa tarefa não é dirigida exclusivamente aos encarnados, mas estes devem com ela contribuir, porque isso constitui para eles uma oportunidade de progredir. Quando um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente, certamente nem sempre o faz com boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja para aquele a quem o espírito se dirige, trabalhe para o seu aperfeiçoamento. É verdade que a persistência pode, às vezes, degenerar numa obsessão. Quanto mais obstinado for, mais demonstra quão grande é a necessidade de assistência. Seria, pois, um erro repelir um espírito assim. É preciso enxergá-lo como um pobre a pedir esmola, pensando antes tratar-se de um espírito sofredor que os bons espíritos nos enviam para que o eduquemos. Se exitosos nessa tarefa, teremos a alegria de haver conduzido uma alma ao bem, tendo abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é muitas vezes penosa. Seria, de certo, mais agradável receber apenas belas comunicações e conversar somente com espíritos de nossa escolha. Mas não é buscando apenas a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões de fazer o bem que nos são oferecidas que havemos de merecer a proteção dos bons espíritos. Muito bem, isso é algo para a gente dar uma... Tem muita coisa aí. A gente dar uma pensada, né? Bom, esse livro está fazendo 160 anos, né? Foi escrito em 1865, em 1º de agosto, né, que é o dia de hoje. Então, nós estamos fazendo estudo no dia que esse livro foi lançado ao público, né? Muito legal. Então, Kardec está aproveitando esse momento aqui, que houve uma interferência de um espírito sofredor, trazido, né, por esse espírito que se dispôs, um espírito conhecido, né, do grupo, uma pessoa boa, né, um médium também. Ele vem e traz um espírito sofredor para se comunicar. Não se entra em detalhe que tipo de iniquidade ou situações, faltas, né, como se diz aqui, que ele cometeu, mas aí Kardec aproveita, né? Então vamos lembrar o seguinte: no século XIX, o Espiritismo ainda não estava fundado, o Livro dos Médiuns tinha pouco tempo, né, que tinha sido elaborado e colocado ao público. Então, as pessoas estavam estudando essa questão da relação entre o mundo corpóreo, né, o mundo dos encarnados, com o mundo dos desencarnados, né? Então, Kardec, na minha percepção aqui, ele aproveita essa situação para mais um conhecimento trazer para a gente, né? E nós hoje, né, que participamos de reuniões mediúnicas, a gente foca bastante em atender os irmãos mais necessitados, né? Tem mensagem de um espírito mais evoluído nessas reuniões? Sem dúvida, a abertura muitas vezes é feita com eles, né? O fechamento da reunião é dada a oportunidade a um espírito mais conhecedor do Evangelho para falar, né? Mas você vê aqui que Kardec chamando a atenção, né? E um espírito, né,
como o Six Denier, com a tarefa de atender, não muitos, mas atender um que surgiu para ele, né? Aí Kardec tocando hoje uma prática, né, que é muito comum entre os centros espíritas aqui no Brasil, né? O atendimento aos irmãos mais necessitados, né, de luz, de orientação. Ele entra aqui no detalhe, né? Agora ele toca num ponto aqui que me chamou a atenção, né? Ele diz assim: certamente nem sempre com boa intenção, mas os bons espíritos permitem, seja como prova, seja para aqueles a quem o espírito se dirige, trabalhem para o seu aperfeiçoamento. Então aí vem a importância, né, do trabalho mediúnico, a importância, né, da tarefa do dialogador, que muitas vezes a gente talvez imagine que vai nessas reuniões e a gente não tenha nenhuma ligação com esses irmãos que lá se apresentam. Eu acho isso vamos dizer assim, um engano, né? Se a gente muitas vezes são irmãos que nos acompanham, alguns irmãos que às vezes têm alguma queixa em relação a gente, em situações que nós vivemos em outras vidas e tudo, e a gente tem a oportunidade de ali ser instrumento para que eles sejam esclarecidos, né? E mas lembrando sempre, né, da gente tomar muito cuidado, né, de não gerar ali, para não degenerar numa obsessão, né? Como que a gente faz para evitar que isso possa acontecer, né? A nossa dedicação, na minha visão, na nossa dedicação ao bem, né? A prática da caridade, o evangelho no lar, manter as leituras, né? Se possível diárias, né? As leituras que nos elevem, né? Evitar deixar nossas mentes se perderem com essas situações muito comuns da vida do dia a dia, né? O cuidado da higiene, né? Da higiene mental, da higiene dos pensamentos. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário, aproveitar, né? Não, tudo que você colocou aí, Antônio, é correto. Nós estamos vivendo uma época meio complicada, né? Bastante. Bom, e ele coloca uma coisa importante, né? Seria, pois, um erro repelir um espírito assim. É preciso enxergá-lo como um pobre a pedir esmola, pensando antes de traçar de um espírito sofredor que os bons espíritos nos enviam para que o eduquemos. Se exitoso nessa tarefa, teremos a alegria de haver conduzido, né, uma alma ao bem, tendo abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é muitas vezes penosa. Às vezes a gente fica, né, o espírito nos acompanha, a gente passa algumas dificuldades, né, que a oração, a nossa ligação com a espiritualidade maior, a nossa ligação com a equipe espiritual, no nosso caso, do nosso cantinho, nos ajuda a manter o equilíbrio e tudo para que a gente possa chegar à reunião e o trabalho ser coroado de êxito, né? Que eles chamam ali de exitosos, né? Mas depende muito do nosso cuidado, porque muitas vezes a gente imagina que tudo acontece na reunião mediúnica. Não, muita coisa acontece fora, né? Então, é importante a gente ter consciência disso, de nos concentrar naqueles, né, que trabalham, que têm essa oportunidade de dar auxílio a esses nossos irmãos. Achei muito interessante, né? E é algo comentado no século XIX, que ainda não havia todo esse trabalho que hoje nós fazemos, né? Principalmente no Brasil. Essa prática é mais comum no nosso país, né? Muito bem. Se mais ninguém tem comentário, está tranquilo? Então, vamos lá para o doutor Demeury. Demeuri. Doutor Demeury, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. Dr. Demeury era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter e saber haviam lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis.
e, apesar da idade avançada, não sentia nenhuma fadiga quando se tratava de socorrer os pobres doentes. O preço de suas visitas era o que menos o preocupava. Pesava-lhe menos deslocar-se para atender uma pessoa carente do que alguém que ele sabia poder pagar pela consulta. Porquanto, dizia ele, este último sempre poderia, em sua falta, procurar outro médico. Ao primeiro, não apenas fornecia gratuitamente os remédios, mas também, frequentemente, provia-lhe as necessidades materiais, o que, por vezes, é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer que fora o curador da medicina. O curador é o patrono, né, dos dentistas. O doutor Demeure abraçara com ardor a doutrina espírita, onde encontrou a chave para os mais graves problemas, cuja solução procurara em vão na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez com que compreendesse de imediato todo o alcance do espiritismo, tornando-se um de seus mais zelosos divulgadores. Relações de viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre ele e nós outros por correspondência. Soubemos de seu passamento no dia 30 de janeiro, e nosso primeiro pensamento foi o de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aqui estou. Ainda vivo, eu havia prometido que, ao morrer, se me fosse possível, viria apertar a mão de meu querido mestre e amigo, o senhor Allan Kardec. A morte dera à minha alma esse pesado sono a que chamamos de letargia, mas meu pensamento estava vigilante. Sacudia esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Acordei e, de um salto, fiz a viagem. Como sou feliz! Não me encontro mais velho ou enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce que me fora imposto. Estou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais vincam o rosto, dos quais os cabelos não escanecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa num voo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo e amo, inclinando-me, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria e a inteligência de nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Eu sou feliz, estou em glória. Oh, quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os planetas, os sóis, assim como o papel que desempenham na grande confluência da harmonia universal? Pois bem, tentarei eu, meu mestre, estudarei para poder vir depositar junto a vós a homenagem de meus trabalhos com o espírito que vos dedico antecipadamente. Até breve, Demeure. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1º e 2 de fevereiro,
são relativas à doença que nos acometia na ocasião. Embora pessoais, reproduzimos-las porque dão provas de que o senhor Demeure é tão bom como espírito como era enquanto homem. Meu bom amigo, tenha confiança em nós, além de muita coragem. Esta crise, conquanto fatigante e dolorosa, não será longa e, com os cuidados prescritos, poderá, conforme seus desejos, completar a obra que constitui o objetivo principal de sua existência. Sou eu, no entanto, que estou sempre aí, ao seu lado, com o Espírito da Verdade, em cujo nome tenho a permissão de tomar a palavra na posição de último de seus amigos terrestres, a chegar ao mundo dos espíritos. Estes honraram-me com as boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter desencarnado a tempo de estar com eles neste momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez eu pudesse ter lhe evitado essa crise que eu não previra. Havia muito pouco tempo que eu estava desencarnado para poder ocupar-me de outro assunto que não o espiritual. Mas agora hei de velar pelo Senhor, caro mestre, como seu irmão e amigo, feliz como espírito e ao seu lado para prestar-lhe cuidados durante a enfermidade. Mas conhece já o provérbio: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajude assim os bons espíritos nos cuidados que lhe dispensam, submetendo-se disciplinadamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, esse carvão é insalubre. Enquanto esteja doente, não o queime, pois causaria mais problemas, já que os gases que se desprendem dele são nocivos. Seu amigo Demeure. Muito interessante. Tem um ponto aqui que às vezes tem me chamado a atenção, ao selado com o Espírito da Verdade. Né? Às vezes é colocado para a gente que o Espírito da Verdade, na verdade, é o conjunto de espíritos que trabalharam na execução da obra de Kardec. E algumas vezes a gente vê essa citação como um espírito, né? Como uma entidade. E realmente não cabe a gente entrar em polêmica dessa natureza, mas é algo que me chama a atenção a gente lê dessa forma. Né? Não sei se vocês perceberam assim. Podemos seguir, né, Cláudio? Se ninguém tiver alguma consideração, vamos em frente. Sou eu, Demeure, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe aconteceu o acidente, que poderia ter sido fatal, sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Aí tem uma nota 175. No dia 31 de janeiro de 1865, Kardec ficou seriamente doente em consequência da fadiga e do sedentarismo provocados pelo excesso de trabalho. Numa carta manuscrita ao senhor Malibran, em 10 de fevereiro, afirmava estar melhor, acreditando-se em convalescença, mas ainda bastante fraco. A violenta sacudida que sofri deixou-me um abalo que exige ainda grandes precauções, e não quero recair de novo. Por ordem expressa do médico e dos espíritos, devo abster-me, pelo menos durante um mês, de toda preocupação e de todo trabalho assíduo. Nem céu, nem inferno, página 269.
Notas do editor. Paulo Figueiredo, né? Ele, junto com o Lucas, eles fizeram esse outro livro também, Nem Céu, Nem Inferno, e ele teve acesso às cartas, né, de Kardec, e ele recebeu, agora me fugiu o nome da pessoa, me fugiu, que guardou essas cartas, foi até a França, recolheu essas cartas. Canuto Abreu, isso, Canuto Abreu, bem lembrado, Carlos. Então, é por isso que ele está citando aqui essa carta, que tem referência à situação que o Kardec viveu, né? Conforme minhas próprias observações e ensinamentos que obtive de boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo ocorrer sua desencarnação, mais cedo há de se dar sua reencarnação, na qual virá para acabar a sua obra. Contudo, precisa ele fazer, ainda antes de partir, uma última revisão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador. Seria ele culpado de uma morte voluntária ao contribuir, por conta de excesso de trabalho, para a própria falência orgânica que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não receie contar-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente nossas prescrições. Demeu. Importante, né? Você vê que aqui também está citando a reencarnação próxima de Kardec, né? Nós temos notícia que o nosso querido Chico Xavier, né, foi quem executou essa tarefa, né? Kardec reencarna como Chico, né? E o Chico vem e fecha esse trabalho. Então, mais um ponto aqui onde é colocado isso. Mais cedo há de se dar a sua reencarnação, no qual virá para acabar a sua obra. Agora, ele precisava terminar esse livro, O Céu e o Inferno, e a Gênese, que ele termina em 1868. São os dois livros que concluem a obra, que fecham a obra, o Pentateuco, né? O Céu e o Inferno trazendo a filosofia, né? Fechando a questão filosófica dos ensinos, e a Gênese fechando a questão científica também, né? Científica e religiosa, né? Fechando alguns pontos, porque fala dos milagres, né? Fala da questão da presciência, traz algumas informações adicionais, fechando. E quem quiser aprofundar mais ainda nos trabalhos, é ler as revistas espíritas, né? Que também faz parte, né, dessa grande obra do Allan Kardec, que é a base, né, da construção da doutrina espírita. Muitas pessoas, às vezes, se abstêm de ler os livros básicos, né, mas eles são fundamentais para a gente poder compreender com mais profundidade a obra trazida por nosso querido Chico Xavier. Então, é muito importante, né? Nosso cantinho tem se primado por isso. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, né, conduzido pelo Eduardo, o Livro dos Médiuns, conduzido pelo Eduardo. Estamos estudando agora o Evangelho segundo o Espiritismo, né, dentro do livro auxiliar O Espírito da Verdade, e estamos estudando aqui o Céu e o Inferno. Falta-nos ainda um estudo da obra Gênese, né? Uma obra também de suma importância, mas na hora a gente vai achar um ponto para a gente fechar esse Pentateuco, né, fechar esse estudo no nosso cantinho. Tanto para encarnados quanto para desencarnados, né? Sigamos em frente. Então, se alguém não quiser fazer, se alguém tiver algum comentário, só levantar a mãozinha aí, abrir e falar. Senão, a Cláudia continua com a leitura para nós aqui. A comunicação seguinte foi obtida em Montalbán, no dia 26 de janeiro, no dia seguinte à sua morte, num círculo de amigos espíritas que ele tinha na cidade. Sou Antônio de Meury. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós
esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Estou feliz, mais feliz do que podia esperar, porque desfruto de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos ligados à nossa pobre matéria, que esconde de nós tanta magnificência e tanta ventura. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal a que a si mesmos fazem. Não me prolongarei muito hoje, direi somente que não me sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, pois parece-me que sempre o habitei. Aqui estou feliz, porque vejo meus amigos e posso comunicar-me com eles quando assim desejar. Não choreis, meus amigos, faríeis lamentar-me por vos haver conhecido. Deixai o tempo passar e Deus há de conduzir-vos a esta morada onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus nos console. Estou ao vosso lado, de meu. Uma outra carta de Montalbán contém o seguinte relato. Havíamos ocultado à senhora G., médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Demeu. Por conta de sua extrema sensibilidade, o bom doutor, sem dúvida, compartilhando dos nossos desejos, evitou manifestar-se a ela. Dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que, diziam eles, queriam aliviar a senhora G. de uma entorse da qual ela sofria terrivelmente desde a véspera. Não sabíamos de mais nada, estando longe de imaginar a surpresa que eles nos preparavam. Logo que essa senhora entrou em estado sonambúlico, começou a dar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G. via um espírito curvado sobre sua perna, espírito cujas feições permaneciam-lhe ocultas. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a região acometida, tal qual um médico teria feito. A ação era tão dolorosa que a paciente às vezes gritava, movendo-se desordenadamente. Mas a crise não durou muito, pois ao fim de 10 minutos, todos os sinais da entorse haviam desaparecido, inclusive o edema, tendo o pé retomado sua aparência normal. A senhora G. estava curada. Nota de rodapé 176. Esta cura está relatada no artigo Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, Revista Espírita, abril de 1865. Em nota, Kardec comenta: a cura narrada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem nenhuma mistura de magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores de seu fluido. Estão aí os médiuns curadores propriamente ditos. Veja também em Cura de uma Fratura, Revista Espírita,
setembro, mesmo ano. Notas do editor. Vou tentar comentar um pouquinho isso aí. Muito interessante, né? Kardec, antes de estabelecer a doutrina espírita, ele passou mais de 30 anos estudando sobre o magnetismo animal, né? A obra desenvolvida por Mesmer. É um assunto que é pouco comentado, né? E Kardec colocava o seguinte, que o magnetismo é uma doutrina, né? Um conhecimento irmão, né? Do conhecimento espírita. Então, muitas vezes, para a gente compreender como funciona o passe, é muito interessante da gente estudar a, a questão do magnetismo animal. O Paulo Henrique de Figueiredo, ele teve o cuidado de traduzir para o português todas as obras disponíveis no mundo de Mesmer. Ele tem um livro, né? Inclusive nós temos aqui em casa, sobre essa questão do magnetismo, as obras de Mesmer. Então é um livro que vale a pena para quem tiver interesse, gosta desse assunto de cura, né? Tiver interesse de estudar, é uma base muito interessante. É um livro, às vezes, de difícil leitura, mas que vale a pena, né? Principalmente quem se envolve com a tarefa do passe, a tarefa de cura, né? Isso nasceu com o Mesmer. O passe que nós praticamos na nossa casa, né, nas casas espíritas em geral, principalmente no Brasil, ele nasce desse conhecimento de Kardec. Então, Kardec está falando algo que ele conhecia com profundidade. Entretanto, o espírito. Entretanto, o espírito ainda permanecia incógnito para a médium e persistia em não mostrar suas feições. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, num salto, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, atira-se ao centro da sala para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda aqui o espírito escondeu o rosto, deixando sua mão na mão da médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desmaiada no chão. Ela acabara de reconhecer o senhor, o doutor Demeure, no espírito curador. Enquanto desmaiada, ela recebeu os cuidados solícitos de vários espíritos. Enfim, tendo retomado sua lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico, que respondia a seus testemunhos de afeição, envolvendo-a com um fluido reparador. Não se trata de uma cena impressionante e dramática, e não nos parece ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova, entre outras mil, de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo, agora em espírito, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. O doutor fora, durante a vida, o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade, tratando-a como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava não é impressionante e capaz de fazer encarar a vida futura sob uma luz consoladora? É interessante isso, né, gente? Muito interessante. Imagina isso acontecendo numa reunião mediúnica, né, com a gente. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: essa questão da mediunidade sonambúlica, a gente não vê, não é muito comum, né, atualmente. É quando o espírito, né, o médium entra num estado sonambúlico, né, ele se afasta do corpo e facilita as comunicações com outros espíritos. Mesmer tratou muito disso, teve uma vivência muito grande dessa questão
da mediunidade sonambúlica e como ativá-la, né, através dos passos, através do passo. Então, mas não é uma coisa muito comum dentro da nossa vivência mediúnica atualmente, né? Não sei se o Genival tem um bom conhecimento também dessa parte, se você gostaria de fazer um comentário, Gê, sobre isso. Não, eu não tenho conhecimento. Eu sei, por exemplo, de alguns lugares que fazem experimentos, né? Mais na parte da ciência, né? Experimentos, mas eu não sei, assim, se tem algum lugar que faz com frequência, que faz com... Eu também desconheço, Genival. É muito interessante que o Kardec conta um caso de um rapaz, né, que entrava em estado sonambúlico e fazia receitas, não sei se você lembra, e fazia receitas. E teve uma vez que ele entrou nesse estado, aí a pessoa pediu a receita para ele, ele falou, não, hoje eu não posso, porque o médico que me dá as receitas hoje não está aqui presente. Então ele, como espírito, se comunicava com outro espírito, né, que era médico, que dava as receitas homeopáticas, no caso. Então, era o espírito dele interagindo mediunicamente, vamos chamar assim, com outro espírito, né, para receber as receitas. Está na Revista Espírita, infelizmente eu não lembro a data e ano, né? Mas então, assim, mas isso não é muito comum no nosso meio, né? Não tem notícias, né? Pelo menos no nosso cantinho, acho que nós não temos nenhum médico sonambúlico, né, que trabalha sonambulicamente, porque eu saiba, não. Eu acho que o Fausto, que mais, assim, eu ficava na dúvida se era mediunidade inconsciente Ah, ou se era sonambúlica, porque ele não se lembrava de nada, né? E era bastante interessante. porque a Faustinho, sonambúlica, normalmente o médium não lembra, né? é, Que é o espírito que está atuando, né? é. Muito interessante. Legal. Era isso que eu queria comentar, né? Isso, quem estudar o livro do Mesmer, né? Depois você pega ali para mim, cara, porque depois eu vou mostrar para o pessoal eles conhecerem. Bom, aí nota, né? Que nós Então puder ler para vamos mim. lá. Nota: a situação do senhor Demeure como espírito é exatamente a que se podia pressentir diante da sua existência tão digna e utilmente vivida. Mas um outro fato, não menos instrutivo, resulta dessas comunicações. É o empenho que ele demonstra quase imediatamente após a morte, para ser útil. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à classe dos espíritos muito adiantados. Ele é feliz, mas sua felicidade não se encontra na inação. Ele tratava apenas alguns dias antes dos doentes como médico. Tão logo desligado da matéria, esforça-se para cuidar deles como espírito. O que se ganha, portanto, em estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se nele não se desfruta de repouso? Redarguimos inicialmente se nada significa não ter mais nem as preocupações, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem? Diremos ainda, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer, seja o que for. Sereis perfeitamente livres
para ficar numa beata ociosidade tanto tempo quiserdes, mas logo abandonareis esse repouso egoísta. Sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Ser-vos-á então dito: se ficais entediados por nada fazer, procurai vós mesmos fazer qualquer coisa. As ocasiões para serdes úteis não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não representa um constrangimento, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram ocupações em consonância com seus gostos e aptidões, escolhendo preferivelmente as que podem contribuir para o próprio adiantamento. Aí tem uma nota de rodapé 177, que diz assim: o ponto fundamental da evolução espiritual, comenta Kardec, está no esforço voluntário, pois se trata necessariamente de uma escolha autônoma da vontade. É um processo de conscientização e não de constrangimento. O espírito que estaciona sem se preocupar com o futuro causa o próprio tédio, entre outros sofrimentos morais. Notas do editor. Muito bem. Aí, gente, não vai faltar trabalho, hein? Né? Vamos, assim, nos preparar para ter um passamento tranquilo e começar a trabalhar, se Deus quiser, logo após. Será que conseguiremos? Quem trabalha no passe vai poder dar passe, né? Quem trabalha na evangelização continua evangelizando. Tem serviço para dedéu aí no mundo espiritual, né? E é muito interessante que nós estamos indo para a fase de mundo em regeneração, e se a gente estudar, esses mundos em regeneração é mais os espíritos que neles vivem são espíritos benevolentes. Então nós estamos a caminho, né, se a bondade de Deus é a nossa vontade, nos levar a esse caminho, né, nos tornarmos espíritos benevolentes de segunda ordem, né? Já pensou? E trabalho não falta, né? Quem está imaginando que vai para lá tirar férias, não vai, né? Só se quiser ficar no tédio, como foi colocado aqui para nós, né? Algum comentário, pessoal, antes de ir para a viúva Fulon, né? Ô, Antônio, eu achei interessante isso, porque a gente lembra da nossa vida, né? Quando a gente pensa em trabalho folgado, sabe? Tem muitas pessoas que procuram aquele trabalho que fala assim, eu quero ficar sossegado, né? Tranquilo, não quero mexer com muita coisa, não. Quer emprego, mas não quer trabalho, né, exato, não quer trabalhar. Gosta do salário, mas do trabalho não. Isso mesmo. Aí, então, você fala assim, caramba, né? Toda a vida eu ficava assim, Deus me livre de ficar num lugar sem fazer nada. Só para dizer, né? Eu vou ganhar minha graninha lá e não vou fazer nada. Eu tinha, assim, sempre comigo, eu estou achando interessante, porque aqui fala, né? Que a gente tem que estar sempre ocupado, né? E a gente está aprendendo com essa ocupação da gente, né? Claro, na vida física e depois na vida espiritual, com certeza. Então, tem muitas pessoas que gostam de ficar parada, né? Assim, não quero fazer nada, não. Não é bom, né? Não é bom. Só para vocês terem uma ideia, né? Nilson, os médiuns videntes do nosso cantinho têm visto lá a dona Lívia, né? A dona Luísa. Né? A gente tem notícia que elas estão lá trabalhando. Não para, né? Você viu? A turma não para, não. É uma evolução constante, né? Não é para parar mesmo. Não adianta falar que vai descansar.
Não, a única vantagem é que você não tem que preocupar com boleto, pagamento, papapá, né? Então, isso é Isso. bom, né? Sobra tempo para fazer o trabalho, né? E você se desloca a velocidade do pensamento, você já pensou? Nossa, só isso é felicidade, viu, Nossa Antônio? Senhora! Vamos nos esforçar que vale a pena, viu? Só Para de nos falar tornar. que você fica livre, nossa, é muito bom. Tá ótimo. Nossa Senhora! Você viu o doutor ali, se sentiu jovem, né? Fez cirurgia plástica. É, Pois é, eu é estava interessante. pensando, né? Esse Demeure, ele devia ser um amigo bem próximo do Kardec, né? Sim, Porque ele fala que estava junto dele quando era o aconteceu. médico dele, cuidava dele como médico homeopata, né? Então, é o médico homeopata dele, né? Interessante. É E interessante. ele, e ele fala que do Espírito de Verdade que ele estava junto também. É aquilo que você falou, né? Eu estava pensando sobre isso, porque fala que o Espírito de Verdade é Jesus, né? Mas quem pode dizer se É, uma equipe boa não está Jesus no meio, né? Então, não sei. Não adianta a a gente gente querer evita essas. saber, né? Tem algumas coisas tem algumas coisas na doutrina que eu pessoalmente evito porque dá muita polêmica, né? É, E a da gente perde muito polêmica. tempo discutindo coisas que não vão nos trazer É, ganho moral. Então, eu evito, né? Ah, se o Chico não, foi, o Kardec não foi, tudo bem. Para mim é. isso. Para Para mim mim também, é. eu Agora, penso quem não assim. concordar comigo, tá bom também. Vamos ficar com o É, que tem de bom, né, na obra de ambos, né? Essa é a minha visão. É muito penso rico. também. Mais alguém gostaria de comentar? Foi gostoso ler sobre esse espírito. Vocês não sentiram assim? Parece uma pessoa tão alegre, para cima, não foi? Não sei se vocês sentiram isso. Eu me senti feliz de ler, não sei vocês, mas eu achei assim, gostoso o jeito que ele lidou com os amigos, né? Falar com certa perna da senhora, tira em tosse, né? E ela gritando, ela leva um sustão. Você já pensou o susto que ela tomou, que ela não sabia que ele tinha morrido? Ué, o que está fazendo aqui? Você tá... Ela vai e desmaia, aí os espíritos vão lá, acordem ela. Seja que a turma aprontou com ela, devia ter contado, né? Ele era médico dela, Dela, né? E o sustão que ela tomou, né? Falou, uai, cuidava dela. né? Como Muito, uma muito, filha, achei né? muito gostoso essa leitura, assim, trouxe bastante alegria. Tranquilo, pessoal? Então vamos falar da senhora viúva Foulon. Senhora viúva Foulon, nascida em Wallis. O Wallis, né? Se é alemão. Não sei, Wallis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, durante muito tempo morou no Havre, onde conquistou a reputação de hábil pintora miniaturista. Seu talento notável foi-lhe inicialmente apenas uma distração de amadora, mas mais tarde, quando dias difíceis sobrevieram, soube fazer de tal talento um recurso precioso. Será que não está na hora de terminar? Faltam 5 minutinhos, né? Tá. Cinco. O que a fazia ser amada e estimada, tornando sua lembrança querida a todos os que a conheceram, é, sobretudo, a sua grandeza de caráter, suas qualidades pessoais que somente os que comungaram de sua vida íntima podem apreciar em toda a sua extensão. Isso porque, como todos aqueles em que o sentimento do bem é inato, ela jamais fez alarde de seus predicados, dos quais não parecia sequer se dar conta. Se houve uma pessoa sobre quem o egoísmo não teve influência alguma, foi ela, sem dúvida. Jamais, talvez, o sentimento da abnegação pessoal tenha sido aplicado mais intensamente, pois estava sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde, seus interesses, por aqueles a quem ela podia ser útil. Sua vida não foi senão uma longa sequência
de atos de dedicação, assim como foi, desde sua juventude, apenas uma longa série de difíceis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais falharam. Infelizmente, no entanto, sua visão, desgastada pelo trabalho minucioso, apagava-se um pouco a cada dia, de forma que, após um certo tempo, a cegueira já muito avançada tornou-se completa. Quando a senhora Foulon tomou conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Estudou então com ardor, mas também com uma lucidez de espírito e uma exatidão de entendimento que eram próprias da sua elevada inteligência. Não, retorna, é porque já está dando a hora. Sim, sim. Né? Aí ficou no anterior. Então vamos deixar É aqui. preciso conhecer. Vamos voltar, Isso. que aí a gente, melhor. na questão, a gente perde o fio da meada, não é legal, né? Isso, para poder retomar. Né? Muito bem, pessoal. Hoje nós tivemos o passamento do nosso querido Paulo, né? Que também é um espírito de grandeza, né? Que teve um passamento rápido, não precisou ali sofrer tanto, né? Foi recebido por vamos dizer assim, uma caravana, né? De espíritos e recebidos por Jesus, né, gente? Isso aí. Estevão e Abigail. E eles têm os dois, a família amada, né? Que nós possamos nos esforçar, né, gente, para que a gente faça o melhor que nós pudermos, sem ansiedade, como diz o querido Pai Tomé, com urgência, mas sem pressa, né, para a gente não se atropelar, mas confiando que na prática do bem, né, na prática da caridade, nós encontraremos também o nosso caminho de redenção, nessa ou em outras, né, experiências aqui na carne que se fizerem necessárias. Eu não sei se alguém gostaria de fazer a oração de fechamento, né, por esse dia de estudo, por essa noite, né, de estudos. Posso Eu fazer? posso fazer, Antônio. Pode fazer, A Nilza faz. Eu gosto da prece da Nilza. Aí, ó, já tem um fã, hein? Legal, por Tá favor. bom. Não, eu vou fazer a prece porque realmente o término, né, de um livro tão importante como o do Paulo Estevão mexe muito com a gente, deixa a gente cheio de emoção, né? E para a gente não esquecer, né? Para a gente refletir muito sobre esse livro, como o Faustinho falou, né? A gente pensar muito sobre essa passagem do Paulo, que são passagens que todos nós também passamos, né? Toda vez a gente se coloca essa pergunta, né? De Paulo, né? A gente sempre fala que como se diz, fugiu a palavra, mas que queres que eu faça, né? Porque a gente fica em momentos assim que a gente não sabe o que fazer, naquele momento que Deus quer que a gente faça, né? Até que as luzes apagam, a gente fica cego e realmente vem uma pessoa e dá a luz dos nossos olhos e a gente começa a enxergar e ver o que realmente precisamos para viver, né? Então é assim, com o coração cheio de alegria, de amor, de muita gratidão, que elevamos nosso pensamento de Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, fiel de todas as horas, e agradecendo a Ele por esse momento, por esse estudo, por esses nossos amigos que estão aqui junto, estudando com a gente também, além daqueles, os desencarnados, né? Os espíritos que nos cercam, também estão estudando com a gente.
que eles possam ter também aprendido alguma coisa e oferecemos, né, essa prece ao irmão mais necessitado, né, que se está colocado na sala 1, que ele receba ou eles recebam o maior carinho do nossos corações. E assim, façamos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como todos os planos habitados. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. E livra-nos, Pai, todo, qualquer mal. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um ótimo fim de Obrigado, semana. viu? Obrigado a você, Neuza, pela, Obrigada, viu? Gratidão. pela alegria de estarmos juntos, né? Hoje a gente teve visita de um desses espíritos aí citado por Kardec, viu? Esteve aqui entre nós, nos ajudando aí nos nossos perrengues, com a graça de Deus. Agradecer É mesmo. muito, né? Agradecer muito Boa essa noite. carinho, essa bondade. Boa noite. Obrigada, viu? Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite a Com todos. Deus. Deus, viu? Amém. Todos vocês. Tchau, João. Se cuidem direitinho. Alô, Genivaldo. Firme no leme aí, você está com o microfone fechado. Boa noite aí. Valeu. Acertou o remedinho? Como é que está indo aí? Tá, as 2 últimas noites eu tive uma boa recuperação, né? Que bom. Graças a Deus, eu Feliz. dormi bem. Agora é colocar o pensamento no centro, né? Não perder. No foco. Focar direitinho, lembrar sempre de Jesus, né? Ficar firme aí, porque são os momentos, né, Genival? O pai também brincava, são os buracos da estrada, de vez em quando que a gente passa, ele brincava. Então, filho, diminui a marcha, que senão você quebra as rodinhas do carro. Ele falava carroça, né? E depois aí com calma, né? Com a cabeça mais tranquila, né? A gente tenta resolver as coisas, né? Com calma. Tem muita gente ajudando e todo mundo fazendo com alegria, com carinho, né, Genival? Tem que ficar bom primeiro, né? Tá bom demais. Que legal. Muito bem. Boa noite aí. Fechamos os livros, hein, rapaz? Que chique, hein? 1 ano e 2 meses. Muito bom. Agora vamos estudar muito bonito, as cartas. né? Nossa. Muito bonito. Acho que é um dos romances mais lindos que a humanidade recebeu, viu? Uma obra de arte mesmo. A gente tocou ali, acho que uns 3, 4% do que a gente podia ter aprendido. Mas vamos junto, né? Legal. Um abração, Genivaldo, que você tenha uma noite de muita paz, de muita luz. Fique com Deus aí. Esteja cercado aí pelos nossos bons amigos. Deus te ilumine. Fique bem, Genivaldo. Como Jesus falou para Paulo, né? Ser feliz. É isso aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Antônio. Fique Um abração. bem mesmo, viu? Se cuida. Se cuida, querido amigo.